Tá. Eu sou Wellington Contarim, eu sou gerente de projetos da Exata Filtração. A Exata, então, fica em Minas Gerais, fica em Uberaba, e nós fabricamos e distribuímos os nossos produtos para o Brasil inteiro e, como o Plínio disse, para o Mercosul. A gente vai fazer... Eu levo mais ou menos em torno de 1h30 para fazer uma apresentação. O Plínio sabe disso, né? Então, eu vou correr para a gente fazer uns 30, 40 minutos. Vamos nos empenhar aqui para isso. Aqui é a nossa planta. Nós temos uma indústria em Uberaba, fica no Parque Tecnológico de Uberaba. E a Exata nasceu dentro da Casa dos Filtros. A Casa dos Filtros é uma distribuidora de lubrificantes e filtros em geral. Dessas que a gente encontra hoje em todo o Brasil, distribuidoras especializadas em filtros e óleo lubrificante. Então, começamos esse trabalho com esse tipo de filtração em 2009. E vale uma lembrança importante, quando a gente começou, o intento era para separar particulados e água, não havia adição de biodiesel no diesel. A gente inicialmente pensou que o projeto estaria fadado ao fracasso, quando se adicionou biodiesel. A gente não tinha ideia do que aconteceria com o nosso sistema de filtração após a inserção de biodiesel. A propósito, o pessoal aqui que trabalha com diesel nas usinas, sabem quanto está de adição de biodiesel no diesel? Quantos por cento? O NIT diz que é 7. Alguém lembra aí qual que é o percentual de adição de diesel no biodiesel? Está com 14%. Certo? Está com 14%. Começou com 2%, né, e foi aumentando paulatinamente. Já está estabelecido na ANP, na Resolução Nacional, que vai até 15% o ano que vem. O governo intenta e vai trabalhar para aumentar o percentual. O Brasil é suficiente em produção de petróleo, mas não é autossuficiente em refino. Então, o Brasil ainda precisa de importar diesel. E cada 1% de biodiesel que se adiciona no diesel, melhor para a balança comercial, melhor para o governo. Vai além das consequências ambientais, né? O governo está mais preocupado mesmo com a balança comercial. Muito bem. Então, a gente estava falando que a Exata nasceu dentro da Casa dos Filtros, né? E depois da adição do biodiesel, ou foi sorte, destino, a mão de Deus, seja o que for que a gente entenda ou acredite, quanto mais se adicionou biodiesel no diesel, mais os filtros da Exata ficaram superiores aos filtros convencionais. Eu falo e às vezes parece que a gente está diminuindo a nossa empresa, mas é um ponto importante. A Exata, em relação aos fabricantes de filtro do mundo, do Brasil e do mundo, ela representa quase nada. É 0,0000, vai sobrar alguma coisinha em relação ao nome, estrutura, né? Comparar, por exemplo, a Exata com a Filtrosman. A Filtrosman tem 46 plantas no mundo. A Exata tem um galpão de 5.000 metros em Uberaba. Então, olha como que compara, né? Então, realmente, a Exata, como fabricante de filtro, de nome e de estrutura, é quase nada em relação a Tecfil, a Fran e a MAN. Muito bem. Por outro lado, em se tratando do Brasil, quando a gente vai para o óleo diesel e para o óleo hidráulico, aí inverte os valores. A Exata fica enorme e os grandes fabricantes de filtro do mundo ficam menores. Visto que todo mundo aqui que trabalha com equipamento está acompanhando a tragédia que está a durabilidade, a autonomia dos filtros diesel nos equipamentos em geral, os danos no sistema de injeção, né? Então, para isso,
a Exata, nesse sentido, a Exata fica muito maior, fica muito interessante, tanto para óleo diesel e para óleo hidráulico. Com o sucesso que a gente percebeu nos filtros da Exata, a Casa dos Filtros abriu uma empresa à parte, que é propriamente dito a Exata. Abriu um CNPJ, e mesmo sendo filtros, que a Casa dos Filtros trabalhava, a gente faz um trabalho separado dos filtros comuns, né? Então, a Exata faz filtros, ultrafiltros, que a gente chama, para a linha diesel e hidráulico. A Exata também fabrica roletes para correr as transportadoras. Vocês vão achar no mercado um rolete, para comparar com o nosso rolete, vamos supor, da mesma medida, custa R$1.000. Você vai achar no mercado de R$500 a R$800. Os do mercado, pelo que a gente viu, dura 6 meses, 1 ano, 10 meses, 4 meses. Os roletes da Exata têm 30.000 horas de garantia, 3 safra e meia. Os clientes da Exata são várias usinas de açúcar e álcool, mineradoras, cimenteiras, alimentício. Então, a gente faz roletes para o Brasil todo também a partir dessa planta de Uberaba. A Exata faz também automação de óleo lubrificante. A gente coloca os tanques de óleo lubrificante, os nossos melhores e maiores clientes são concessionárias. Agora a gente vai fazer a primeira usina, está tudo certo aí? A gente vai fazer a primeira usina, vai ser a Vale do Tijuco, lá perto de Uberlândia, que consiste no quê? A gente coloca os tanques em PAD ou aço carbono e as usinas e as concessionárias passam a receber o óleo a granel. Aqueles óleos de maior consumo, ao invés de recebê-los de tambor e de contentores, passa a receber a granel diretamente nos tanques. A partir dos tanques, nós fazemos a tubulação, a implantação dos carretéis e podemos dispensar o óleo para aplicar nos motores de duas formas. Ou pelos bicos digitais, que é o mais comum, ou então a gente coloca um software no computador do pesista, do estoquista, e lá na oficina só vai liberar a quantidade de óleo que for liberada lá pelo pesista. Isso fica um serviço limpo, seguro, sem desvio de lubrificante. Mas hoje nós vamos falar dos filtros. Outro item que faz a Exata ficar maior do que os concorrentes dos filtros comuns é que nós fazemos um sistema de ultrafiltração completo. Nós temos os vasos de filtração, de 4.000 litros por hora até 60.000 litros por hora. E a gente implanta os vasos nas usinas de vocês de acordo com o volume anual de diesel. A gente define a medida e a autonomia dos vasos de acordo com o que a usina usa por ano. Então, nós temos usinas que usam 40 milhões de litros por ano, tem usina que usa 10, 8, então depende dessa estrutura, a gente propõe as medidas dos vasos. Dentro dos vasos estão a nossa tecnologia de filtração. Nós temos para aplicar diretamente nos equipamentos os 4 tamanhos de filtros. Nós estamos desde 2009 com esse trabalho, e nós não encontramos nenhum equipamento no Brasil que um desses 4 filtros não o atendesse. Nenhum. E, normalmente, a gente trabalha com dois modelos de filtro, a gente atende 100% dos equipamentos da usina. Então, fica enxuto. Esses filtros são facilmente aplicados no lugar do racor, quer dizer, do pré-filtro. E, além dos vasos e dos filtros, nós temos os carrinhos de filtração para óleo hidráulico e para óleo diesel. Um detalhe. Eu vou fazendo certos comentários. Quem quiser perguntar, é só levantar a mão, Tranquilo, a gente vê e responde. Mas uma pergunta que sempre se faz em relação à aplicação dos nossos filtros diretamente nos equipamentos. Normalmente, a linha de caminhões já vem com o pré-filtro Racor da Parker. É o mais comum.
né? A Parker é líder nesse mercado, ela fornece para quase todas as montadoras de caminhões. Então, nossos filtros vai direto no cabeçote original. O primeiro esforço nosso, o primeiro critério para a gente aplicar o filtro numa colhedora, num trator, num caminhão, é colocar no cabeçote original. E a gente não faz nenhuma alteração, não mexe em nada. Quando esse cabeçote é diferente do nosso modelo, e isso não for possível, a gente tem o cabeçote, né, um cabeçote já até com bombinha, igual os originais, e implanta-se também facilmente. E instala o cabeçote e coloca o filtro sempre após o tanque e antes dos filtros diesel. Como a gente estava falando da aplicação da ultrafiltração da Exata, onde se aplica? Na entrada do diesel, nos postos de abastecimento, nos comboios, nas usinas que usam, na parte da indústria que usam óleos hidráulicos, a gente tem filtros para fazer filtração dos óleos hidráulicos, colhedoras, máquinas, tratores, qualquer equipamento com motor diesel, ele vai ser muito mais eficiente usando um filtro da Exata. As nossas propostas, depois de 13 anos fazendo esse trabalho, principalmente no Brasil, né? Todas as nossas propostas, para cada local, vai uma carta, um documento de quais benefícios aquele local vai ter quando aplicar os nossos filtros. Nós damos o direito dos nossos clientes devolverem a solução se eles não forem atendidos com os benefícios que a gente promete, ou num percentual que os satisfaça. Então, eu acho que isso é um grande diferencial. Normalmente, a gente trata com funcionários da usina, né, das transportadoras, das empresas. Nem sempre a gente trata com os proprietários, e todos que estão lá trabalhando estão defendendo os recursos de alguém, né? Estão fazendo o esforço de fazer mais com menos custo. Então, para que esses profissionais que nos atendem fiquem seguros quanto ao investimento que eles vão fazerem na usina ou nas empresas que eles estão trabalhando, nós entregamos em cada proposta uma carta de funcionalidade dos nossos produtos. Então, tem garantia e na carta não tem nada solto. São benefícios diretos, apontamentos diretos. O que vai acontecer, que benefícios que vai ter, quanto que vai rodar, onde vai ter economia, né? Então, a gente dá isso por escrito. Nós fazemos a ultrafiltração em 4 etapas. Nós temos em torno de 150, 160 usinas no Brasil já utilizando os nossos produtos. Desses 150, 160 usinas, em torno de 50 estão com os processos completos, com todas as etapas da filtração. E no que consiste? Vocês estão vendo lá na primeira imagem, tem um vaso de filtração grande, ele tem 30 elementos de 990 milímetros. Então, nessas 50, entre 50 e 60 usinas, o caminhão de diesel chega na usina e não despeja, não descarrega o diesel diretamente no tanque. Passa primeiro pelo nosso vaso de filtração, aí a gente coloca um grau de filtração de 5 ou 4 micra. A gente sempre define como que vai ser o projeto, se vai ser completo ou parcial. A partir disso, a gente define o grau de filtração. Então, em torno de 50, 60 usinas recebem o diesel e passa primeiramente pelo nosso vaso de filtração, com 4 ou 5 micras. Depois, na segunda etapa, a gente só aplica quando os tanques são aéreos. Quando os tanques são aéreos, a gente entra também com a segunda etapa da filtração. No que consiste? Colocamos um outro vaso
com uma motobomba, fazemos uma automação por temporizador, com temporizador, e esse filtro vai ficar 24 horas recirculando e ultrafiltrando o diesel que está dentro do tanque. Então, vejam bem, o diesel entrou sendo ultrafiltrado, e depois ele estando dentro do tanque, a gente coloca uma outra filtração, aí a gente trabalha com 4 ou 3 micras, a gente vai abaixando o grau de filtração para ir aumentando a eficiência, né, a eficácia e a qualidade do diesel. Nós programamos um temporizador, ele funciona 24 horas por dia, sendo que trabalha 3 para 1, trabalha, né, seguidamente, independente de mão de obra. Ele faz isso automaticamente. Com isso, a gente tira a água que forma na parede interna dos tanques, além de melhorando ainda mais, né, a retirada de particulados. Nós vamos melhorando ainda mais a qualidade do diesel. Depois, feito isso, nós vamos para a terceira etapa. A terceira etapa consiste nos 2 momentos de abastecimento. Quer dizer, 100% dos equipamentos daquela localidade serão abastecidos pela nossa tecnologia. Então, a gente coloca vasos de filtração lá no posto de abastecimento e nos comboios. Como a gente tem equipamentos que são abastecidos no posto e temos equipamentos que são abastecidos lá no campo, pelos comboios, a gente coloca a terceira etapa de filtração nesse ponto, né, dos abastecimentos. E, por fim, nesse ponto a gente usa 3 e 2 micras. 3 ou 2 micras. E depois a gente instala os nossos filtros diretamente no equipamento. Então, a gente entra filtrando com 5 ou 4 micras, recircula com 4 ou 3, aplica o diesel nos equipamentos com 3 ou 2 e aplica os filtros nos equipamentos com 2 ou o absurdo de 1 micra. Então, né, cada local a gente troca ideia com a engenharia e juntos a gente escolhe qual grau de filtração fazer. Pergunta que a gente sempre recebe: Wellington, a gente precisa fazer o processo completo? Né? A gente precisa fazer esse processo completo? Então, tem clientes que não fez o processo completo, fez parcial. A gente afirma, a gente comprova, isso para nós está consolidado. Qualquer uma das etapas que a usina de vocês ou que a empresa de vocês fizerem de filtração da Exata, ela vai perceber benefícios imediatos. Quando a gente faz completo, os benefícios ficam maiores. E a gente expõe um pouco dos benefícios aqui. Na primeira linha, na horizontal, a gente trata sobre os danos em sistema de injeção. Quem aqui trabalha, tem alguém que trabalha com frota, com equipamentos, caminhões, coletadoras? Tem mais? Nós estamos tendo problema com o sistema de injeção diesel? Tem alguém que está percebendo? Sempre tem, né? Está mais do que quando não tinha biodiesel, certo? Aumentou muito, né? Nós visitamos o Brasil inteiro e nós vimos todo mundo, todas as empresas no Brasil inteiro com um problema de alto custo, com bomba injetora, unidade injetora, né? Sistema de injeção em geral. Quando se aplica a Exata naquele local, as coisas vão mudando vertiginosamente. Então, no primeiro quadro, a gente, sem a Exata, o sistema de injeção, a gente viu que os danos estão altos, né? Os danos estão consideráveis. Se
aplicar o sistema da Exata só nos abastecimentos, que seriam o posto e o comboio, a gente garante por escrito que naquele local vai se ter uma diminuição nos danos de sistema de injeção de no mínimo 30%. Pode chegar a 40%, 50%, 60%, mas por escrito a gente entrega o compromisso de diminuir 30%, só de colocar os nossos vasos no posto e nos comboios. Quer dizer, só de abastecer os veículos com os nossos filtros, já vai diminuir 30%. Na segunda coluna, se a gente instalar os filtros diretamente nos equipamentos e não fizer nada para trás, sem cuidar nada, continuar do jeito que está, só de colocar o filtro nos equipamentos, nós vamos entregar uma promessa por escrito que vai diminuir em 50% os danos do sistema de injeção. 30% colocando só a etapa dos abastecimentos, isoladamente, e 50%, no mínimo, pode dar 50%, 60%, 70%, 80%. Mas nós vamos garantir por escrito que vai diminuir em 50%. Então, por exemplo, se a usina gastou no último ano R$600 mil com bico, bomba e unidade injetora, a partir da instalação dos filtros nos equipamentos, ela vai ver esse número tem que ficar abaixo de 300 mil, metade do valor que ele gastou no ano anterior é o nosso compromisso. Pode ficar menos ainda, mas é no mínimo 50%. Na terceira, aliás, na terceira coluna de aplicação, considerando que a gente vai colocar nos abastecimentos e nos equipamentos, nós garantimos por escrito que os custos de vocês nas usinas serão diminuídos em 80%. Dá para pagar o sistema, o investimento e sobrar muito dinheiro na oficina da usina, nas contas da oficina da usina. Entenderam aqui? Cada etapa a gente promete um benefício. Depois, emissão de poluentes, tem empresas que estão cuidando disso, a gente fez teste no opacímetro do Inmetro, chega a diminuir a emissão no escapamento em 70%. E depois o que é mais surpreendente são a parte das trocas de óleo. Para a gente ilustrar a prática, alguém lembra aqui com quantas horas está trocando o óleo do motor lá na usina de vocês? 300 horas na usina, com o CAU, estiva e o Tinga. 300 horas troca o óleo do motor. Mais alguém lembra? Está trocando 400, está usando o CI4 15W40? Precisa não. Precisa não. Está usando 15W40, né? 400 horas. Todos os motores por orímetro estão 400 horas. Certo? Aí os... Sim. Mas no 1540, põe exata lá que a gente estende. Isso aí. Vamos mostrar. Mas alguém lembra? Tá junto? Então tá ótimo. Também estão juntos. Beleza. Olha que legal. O grupo EQM está trocando óleo de motor com 300 horas. Nós vimos isso no Brasil inteiro. As empresas diminuíram o período de troca de óleo do motor. E muitos fizeram por conta para tentar ver se o filtro diesel alcança o mesmo período de troca do óleo do motor. Então foram lá e diminuíram o período de troca de óleo do motor. E alguns que são mais estudiosos compreenderam que o diesel, estando muito sujo, como está de biodiesel, é melhor diminuir o período de troca de óleo. Porque o pacote de detergente, de aditivos de proteção do óleo do motor, ele é prematuramente mais danificado com o óleo sujo.
né? A queima vai promover ácidos, cinzas, né? Que o óleo do motor tem tudo a ver, o diesel com o óleo do motor, né? A queima ruim vai prejudicar. Então, no caso da EQM, olha que interessante. Uma pergunta. O 15W40 seria para quantas horas? O 15W40 CI4 seria um óleo para se usar 500 horas. Tanto é que a gente compra as linhas amarelas e vem a recomendação de trocar os filtros do motor e fio diesel com 500 horas. Verdade? Se for olhar lá no manual da Caterpillar, da John Deere, linha amarela, usa o CI4 e troca-se com 500 horas. Então, é o melhor óleo mineral, né? O CK4 agora tem o CI4. Os dois melhores óleos minerais para motor, eles deveriam ser usados com 500 horas. Né? Então, tem espaço para melhorar. No caso da EQM, fica mais contundente quando a gente entra lá. Porque se ele aplicar os nossos filtros direto nos equipamentos, de imediato, sem ele fazer nada, ele passa o óleo, a troca do óleo do motor de 300 para 400 horas. Por quê? Depois nós vamos mostrar isso num documento laboratorial. A queima do diesel vai ficar tão melhor que ele vai poder aproveitar mais a vida útil do óleo do motor. No caso de vocês, vale um teste para ir a 500. Né? Mas para passar disso não convém, porque já é o limite do óleo. Né? No caso deles que estão a 300, ir para 400 está mais fácil. Né? Se aplicar o nosso filtro lá, eles vão ter esse ganho extraordinário. Vai usar o óleo 30 e poucos por cento a mais. Né? O filtro do óleo do motor vai usar mais. Entenderam isso? E se a gente chega na sua usina para a Proexata, nós, né, como parceiros de vocês, e se vocês já estão usando 400 horas, nós não vamos nos atrever a indicar 500. Nós consideramos que está ótimo. Você está usando o óleo perto do limite da capacidade dele. Aí cabe análise, né, fazer testes, para ver se aumenta, que seria 500 horas a vida útil. Né? E a gente faz junto com os parceiros. Na dele, quando a gente vai visitar uma usina que está trocando com 250, 300, na hora a gente sugere eles já passar para 400 horas. Né? Agora, olha que impressionante o filtro diesel. Vocês têm tido, no geral, têm tido perca de força nos filtros diesel, certo? Se colocar os nossos filtros só no abastecimento e no comboio, sabe que dia que vocês vão trocar um filtro antes da hora de trocar o óleo do motor? Nunca mais. Só se for alguém lá e jogar um barro dentro do tanque. Aí vai entupir o filtro. Se colocar os nossos filtros no posto e no comboio, nunca mais vocês trocam um filtro de papel normal, o filtro original lá, antes das 400 horas. Vamos diminuir o prejuízo de parar a máquina antes da hora, né? Você perder a disponibilidade do equipamento, ter que ir lá trocar os filtros diesel. A gente não consegue fazer uma troca dos filtros diesel com menos de 2 horas. Perdeu força lá no campo, avisa, pede os filtros, tem que estar tudo em estoque, né? Até que, né, debita lá para a frota direitinho, alguém vai lá trocar. Normalmente a gente vai gastar 1h30, 2 horas para trocar os filtros diesel que saturou antes da hora. Quando a gente pôr os filtros da Exata no posto e no comboio, nunca mais isso vai acontecer. Né? Agora, se a gente nós não vamos fazer no comboio, nem no posto, nada para trás. Vamos pôr diretamente nos equipamentos. Quanto que os filtros da Exata vão durar? No mínimo, 3 vezes mais o que duram os filtros de papel. Se a gente colocar os filtros da Exata diretamente nos equipamentos, nós vamos diminuir 50% o gasto com bomba e bico e unidade, certo? E eles vão rodar, no mínimo, 3 vezes o que roda naquele lugar. Cada lugar
tem uma estrutura de armazenamento. Tem lugar que a gente vai, o tanque está subterrâneo há 10 anos sem limpar. Né? Vai dar um resultado lá nos filtros diesel. Aí a gente vai para um outro que está limpando o tanque todo ano, vai dar outro resultado. Mesmo o diesel estando não legal, né, por causa do biodiesel, vai ter históricos diferentes de acordo com a estrutura de cada lugar. Então a gente não promete a quilometragem fechada ou o orímetro fechado. É 3 vezes no mínimo que está durando lá seus filtros. Então tu fala assim, ó, tem filtro lá que dura 200 horas, mas tem filtro que dura 400. Ah, beleza. Então você vai colocar o nosso lá e você vai ver filtro durar 600 horas e vai ver filtro durar 1.200. Né? Que é no mínimo 3 vezes o seu histórico lá. Certo? Agora vamos fechar o raciocínio do filtro diesel. Se a gente colocar os equipamentos sendo abastecidos dos filtros da Exata e colocar os filtros nos equipamentos, olha que lindo que isso fica. A gente pode trocar os filtros de diesel entre 1.000 e 1.500 horas. Certo, Nid? Vamos repetir que isso aqui é legal. Se a gente colocar a tecnologia da Exata no posto de abastecimento e nos comboios, e ir lá instalar os filtros da Exata. Ana, traz um filtro, tá? E a gente colocar um filtro da Exata no equipamento, nós vamos trocar entre 1.000 e 1.500 horas. Se a gente, como que chama a usina de vocês? Santa Isabel. Se a gente fizer lá no posto, no comboio e pôr nos equipamentos, você vai trocar o óleo do motor com 400 e os filtros diesel com 1.200 ou 1.600. Com 1.200 você vai jogar ele meio limpo fora. Né? Ainda dá para trabalhar mais. Se você passar o óleo do motor para 1.500, a gente vai trocar com 1.500. Certo? E o legal é que colocando o nosso filtro lá no equipamento, a empresa faz o primeiro investimento, né? E depois ele vai ter 4 anos de garantia no filtro, que vai lá no guarda-racole, e vai trocar só os elementos filtrantes. E vocês vão ver pela primeira vez os filtros de papel rodarem o mesmo tanto que o nosso filtro vai rodar, porque o nosso vai proteger os filtros de papel que vem depois. Daí eles vão rodar entre 1.200 e 1.600 horas. Beleza isso? Esse é o segundo tamanho maior. Né? Com esse aqui e um menor do que ele, a gente tem usinas com 1.000 filtros aplicados. Né? Inclusive uma é só esse, né, Ana? Né? Uma usina só tem esse, mas a gente coloca esse aqui acima de 200 cavalos e o menor do que esse até 200 cavalos. Né? Aplica em tudo, colhedora, caminhões, linha amarela, dá para aplicar com tranquilidade. Com o trabalho da Exata, o pessoal estava falando aqui anteriormente de ESG, né? A gente ajuda os nossos clientes a produzir até 10 vezes menos lixo contaminado, que consiste em óleo de motor, filtro do motor e os filtros diesel. Né? Tem filtro lá durando 200 horas, nós vamos pôr eles rodar 1.500 horas em média. Dá muita diferença. Aqui, essa parte aqui está por quilometragem, é tudo igual, né? Então não vou repetir, é o mesmo conceito. A outra está em orímetro e aqui está em quilometragem. E também, eu esqueci de falar, a gente percebe economia de combustível, né, de até 3%, compromisso nosso, quando faz o sistema completo. Tá certo? Um detalhe importante. O nosso cliente investe 1.487 por veículo. 1.487. Pode comprar 1.000 filtros, que o preço é esse. 1.487. Ele vai ter 4 anos de garantia naquela estrutura. E depois vai trocar só o elemento de R$ 389.
Aqui tem uma ilustração laboratorial. A gente tem aqui na primeira imagem um diesel com 10% de biodiesel. Essa imagem é uma foto laboratorial aumentada 1.400 vezes. Está bastante sujo, não está? Esse biodiesel estava com 10%. Quanto que está hoje mesmo? 14%. Então, nós temos 40% a mais no percentual de biodiesel, certo? Se a gente for fazer hoje uma foto nova, é bem seguro que vai estar com mais sujeira ainda, né? O diesel vai estar bem mais contaminado. E aqui está uma foto com os mesmos 1.400 vezes aumentado, depois da filtração da Exata. Pergunto para vocês, essa segunda ilustração, essa segunda imagem, o diesel está perfeito? Está perfeito? Não está, porque nós não colocamos 0 micra. Né? Se nós colocar 0 micra, não vai passar nada. Então, nós não prometemos o diesel perfeito. A gente promete o diesel próximo de perfeito. Se comparar com o primeiro, aí está perfeito. Aí fica extraordinariamente limpo. Mas com essa qualidade que a gente deixa o diesel, a gente promete e entrega aqueles benefícios todos que a gente citou anteriormente. E aqui nós temos muitos casos, muitos cases, né? Essa empresa aqui fabrica essa máquina lá no Nordeste, é uma máquina da África do Sul, uma carregadeira, ela trabalha no morro. Desde janeiro de 2009, quando eles pensavam até em parar de fabricar a máquina, porque tinha que dar garantia nela de 1 ano, e todas estragavam o sistema de injeção com menos de 1 ano, visto que no Nordeste o problema do diesel é pior, porque lá é muito úmido, o diesel sendo icros. Essa é a Mills. A Mills aluga plataformas elevatórias, eles têm 9.000 plataformas, e eles estão colocando os nossos filtros em todas as plataformas depois de 2 anos de teste. Isso aqui é legal de citar. Vou resumir, né, para a gente ganhar tempo. Mas eles usavam um filtro de R$ 42. É um filtro da Fleetguard, o FF 5052. Aquele filtro que servia no Volvo, no Scania, no Ford Cargo. É o secundário do Cummins. Então, eles deixaram de usar um filtro de R$ 42 para colocar os filtros da Exata em todas as plataformas, depois de 2 anos de teste. E o que é rico, que dá orgulho para a Exata, que a Mills está na Bolsa de Valores. Então, para tirar um filtro de R$ 42 e colocar um da Exata, tem que ter uma justificativa técnica. Não tem conversa, né? É ciência que positivou a possibilidade. Então, a diretoria executiva da Mills aprovou tirar um filtro de R$ 42 e colocar o da Exata. E assim está sendo feito, a gente já entregou mais de 3.000 unidades, né? Eles estão instalando em todas. E aqui um punhado de... Isso aqui também talvez valha a pena. Essa empresa comprou 37 Caterpillar 0 e colocou os filtros da Exata antes dos filtros originais. Ela não tirou os filtros originais e colocou os filtros da Exata em 37 equipamentos 0. Aqui de Santa Gertrudes, é uma empresa que faz condomínio de alto padrão. E já vamos para 5 anos, não teve um problema também de dano de sistema de injeção ou de perda de força. A gente não prometeu isso tudo, a gente prometeu diminuir 50% do histórico deles, mas já tem 5 anos sem problemas. Aí instala em tudo quanto é equipamento. Quando tiver água, né? Com muito orgulho, nós fizemos um trabalho na CNH em Piracicaba,
Nós, sendo uma pequena empresa do interior de Minas, nós temos orgulho de estar com o nosso sistema de filtração lá em Piracicaba, na fábrica da CNH. Hoje eles abastecem 100% das máquinas fabricadas com o diesel passando pelo nosso filtro. E aqui são imagens de um carrinho de filtração que a gente fez para a CNH limpar os tanques de diesel das máquinas novas que ficam lá no pátio, depois de prontas, né? Antes de ir para as concessionárias. Então, a gente vê um equipamento na primeira imagem com 3 meses lá no estoque, e no segundo, um pulverizador que já estava há 8 meses no estoque. No primeiro, a gente vê a borra sendo formada, e no segundo, a gente percebe borra e água. Barcos, locomotivas, a gente está instalando os filtros. Também um orgulho para a Exata, nós fizemos 260 carrinhos para... Chegou no final e já? Passou? Vixe, vamos terminando então. Nós fizemos 260 carrinhos para a Volkswagen do Brasil. O nosso equipamento está na concessionária com o intuito de limpar o sistema de injeção da Amarok nos 3 anos de garantia. Com esse trabalho, o nosso carrinho está sendo feito os mesmos testes no Euro 6, na fábrica lá de Resende. Observem o frasco da esquerda, ele está mais claro e mais brilhante. É um óleo hidráulico 68, é aquele sujão que está lá em cima, cheio de água e partícula. Passou pelo nosso filtro de 2 micras por gravidade. Aí a gente mostra para a engenharia que o nosso filtro pode ser instalado a qualquer momento, que ele não tem restrição, a restrição dele é menor do que os filtros de papel. Então, ali no primeiro frasco, que está mais brilhante e claro, é o óleo sujo que a gente filtrou. O segundo frasquinho é o óleo novo da Petrobras no tambor. A Bung levou para o laboratório, nós deixamos o óleo sujo mais limpo do que o óleo do óleo novo. Por fim, o nosso carrinho de filtração também está desde 2018 na fábrica de Catalão da John Deere. A John Deere filtra 100% dos óleos hidráulicos das máquinas fabricadas em Catalão antes de entregarem aos clientes. É um orgulho para nós, é 100% mesmo. A máquina, antes de vir para as usinas compradoras, eles passam, e segundo a engenharia da John Deere, é a primeira vez que eles entregam os óleos hidráulicos limpos, conforme eles pedem para o cliente manter lá no manual. Sucesso também, a pedido do Josenildo, da usina, quando ele estava na usina Delta, a gente fez um filtro blindado para ser usado no retorno das colhedoras. E lá dentro tem a nossa tecnologia, está dando NAS 4. Todas as nossas propostas vão com contatos que a gente pediu autorização para consultas. Ali tem nomes de engenheiros, proprietários, diretores, encarregados, diversas funções das empresas que a gente trabalha. Não tem nenhum telefone fixo, são todos particulares. A gente pediu autorização para dá-los como referência. E, por fim, os vídeos que a gente recebeu dos próprios clientes. Está sem som, hein? Quer pôr um pouquinho de som lá no vídeo? Esse é um comboio. A nossa filtração salvou a frente da usina Quatá. Tinha muita água nesse diesel. E ali no fundo do copo, vocês veem um material ferruginoso. É ferrugem que descolou do tanque. Aqui numa bomba de abastecimento. Os nossos vasos têm o copo para visualização. Os nossos clientes veem a separação da borra. Aqui, uma ilustração de um diesel que está descarregando na usina. Olha que impressionante, online. A bomba está puxando do caminhão. O diesel está indo para o tanque sem essa sujeira toda.
No próximo, na recirculação. Então, nós mostramos imagem de todos os momentos da nossa filtração. Aqui está recirculando. Aí, Wellington, ó. Parecendo uma gordura, alguma coisa assim, ó. Olha isso aí. Você não tem 2 dias que não limpou o filtro. Vou filtrar aqui recirculando, olha aí. É o restante. Ó, a nossa máquina lá na John Deere, né? Nossa máquina de filtração tem 2 vasos. Passa no primeiro vaso normalmente com 4 micra e no segundo a gente coloca meia micra ou 1 micra, depende do que a gente vai filtrar. Isso aqui também é muito legal, numa bomba de abastecimento, vê só que tem muita borra e água. A gente faz também, a gente teve que aprender a fazer, né? Treinamos o nosso pessoal e damos documento. A gente também entra dentro dos tanques de combustível, fazemos a limpeza, fica conforme lá a última imagem. E diversas fotos. Filtros hidráulicos, ó, tem usina com todas as colhedoras com o nosso filtro no sistema hidráulico. É simples de colocar, é só tirar de qualquer retorno da máquina. A gente põe o primeiro filtro com 4 micra, o segundo com 2. Tira do retorno, vai lá nos filtros e volta para o mesmo lugar. Obrigado a vocês.